Oi pessoal, as festas juninas, assim como tantas outras tradicionais que foram incorporadas na nossa cultura popular, acabaram sendo sacrificadas este ano em virtude do momento em que estamos atravessando. Mas embora não possamos estar presentes em uma delas, embora não possamos estar confraternizando com as pessoas como gostaríamos, isso não nos impede que nós entremos em comunhão mental com o significado delas e aquilo que elas têm a nos dizer, que elas têm a nos alimentar em termos de nosso inconsciente, e que assim possamos, dentre tantas outras lições que nós estamos sendo obrigados a ter nesse período, aprender um pouco mais a respeito da nossa cultura e a respeito de nós mesmos. Então vamos lá. Eu louvo Agni, o sacerdote da casa, o ministro divino do sacrifício, o invocador, o melhor presenteador do tesouro. Uma entre muitas das tradições ancestrais, cuja origem se perde na noite dos tempos, diz respeito às fogueiras joaninas, que já possuíam esta designação anteriormente à existência do São João da cultura cristã. Trata-se de mais uma das festas pagãs que, por estar tão arraigada na vida e costume dos povos, foi impossível de ser eliminada e acabou sendo absorvida pelo calendário litúrgico da Igreja Católica. Apesar de lhe haverem modificado o simbolismo, continua exercendo fascínio nos homens, persistindo em seu caráter mágico até os nossos dias. Ligada ao culto da terra, esta festa tem origem na comemoração do solstício de verão no hemisfério norte, onde o fogo representa ser a própria expressão solar como alimentadora e mantenedora de toda a vida planetária. As referências mais remotas que encontramos a esse respeito nos levam à antiga Aryavarta, na Ásia Central, berço da atual raça humana, onde havia o culto ao fogo sagrado, o qual era denominado Agni. Segundo os povos que viviam nessa região entre montanhas, Agni seria um mensageiro dos deuses e para os deuses. Por isso, os sacrifícios ofertados a ele iriam direto para as divindades. Este mortal era representado como eternamente jovem, porque o fogo é reaceso todos os dias. A este simbolismo encontramos referências também na Roma pagã, através do culto aos deuses lares, de onde deriva o termo lareira, que representavam a abundância e a ancestralidade. Quando observamos a descrição do mito da criação segundo a teosofia, em comparação ao conto hinduísta, fica claro ser Agni uma alegoria relacionada à objetivação do Logos primordial, sendo desse modo a expressão do próprio Oeahol, filho do segundo aspecto rajásico e, portanto, um fogo etérico por excelência que acaba por ter sua correspondência simbólica no fogo físico. Por isso, o Rigveda frequentemente diz que Agni eleva-se das águas ou que reside nas mesmas. Por ser oriundo dos planos akáshicos, no hinduísmo ele é um deva, o anjo, segundo no poder e importância atribuída na mitologia védica, apenas ultrapassado por Indra, da qual é irmão gêmeo. Ele possui 10 mães, ou 10 irmãs, ou 10 criadas, que representam os 10 dedos do homem que inicia o fogo. Ele possui 2 pais, representados pelos 2 objetos que, quando friccionados de modo intenso, criam fogo. Um deles é uma madeira e o outro uma pedra circular. A esses 2 objetos é atribuído o nome de Pramanta, que é um dos termos ocultistas associados à ideia de manifestação da consciência. A ambos também podemos relacionar o símbolo das letras I e O, que acabam por formar a palavra Io. Io, na mitologia grega, era uma princesa que acabou sendo transformada em uma vaca por Zeus e obrigada a percorrer todo o planeta. Seu nome seria Yolanda, que significa aquela que se veste de violeta. Sabendo-se que tal cor refere-se à chamada Anima Mundi, não fica difícil estabelecer uma relação entre esse mito e a consciência da divindade, que vai circulando todo o globo através de civilizações que nascem e morrem seguindo o caminho do Sol, ou seja, de Oriente para Ocidente, de Norte para Sul,
no sentido da cruz do Pramanta, por onde a consciência humana é obrigada a se manifestar em sua evolução. Disso surge o termo Io Agni, como um fogo sagrado de Io, que mais tarde deriva para Io Ignis, em latim, e desembocando finalmente em Ioannis ou João. Posteriormente, o termo Ignis acabou associado a Agnus, que significa cordeiro, que por sua vez também está relacionado ao simbolismo da Agartha, cujo nome deriva da expressão Ag Heart, ou coração de fogo. No hemisfério sul, trata-se da festa do solstício de inverno, que aqui teria um significado semelhante ao do Natal no hemisfério norte, ou seja, o da manifestação da divindade entre os homens. O solstício de inverno demarca a noite mais escura do ano. Observando o símbolo do tal, percebemos que conceitualmente, no máximo da manifestação de um extremo, ocorre o princípio da manifestação de seu oposto. Deste modo, a fogueira joanina simboliza a luz que surge para terminar com a escuridão reinante. É o divino manifestado na terra, abençoando a todos e anunciando tempos melhores. É isso aí, pessoal. Já que não podemos sair, não podemos ir em festas, então que pelo menos fiquemos pensando a respeito. Fica aí mais um tema para meditação. Feliz São João, grato para todos.